Irmãos, eu vou trazer um testemunho poderosíssimo. Ele foi contado por um pastor no Gideões Missionários. É muito, muito forte. Assiste aí para você ver. O final, já vou dizendo, é surpreendente. É daqueles que, se você não puder chorar agora, salva esse vídeo para você assistir e chorar, porque o final é emocionante. Olha para você ver que forte. Uma irmã lá de Minas Gerais foi num culto, por isso que eu falo que Deus trabalha no micro e no macro. Num culto, numa garagem. Onde era o culto? Mas o dono da promessa estava na garagem. Aí o pregador faz o apelo, ela nunca tinha ido culto católico ao extremo, levantou a mãozinha santa e veio para frente chorando, aceitou Jesus. Aí o dono da igreja tomou a vida do pregador e fez uma promessa para ela. Diz: mulher, eu te chamei para ser uma coluna na minha casa. Os teus filhos serão sementes do meu celeiro. E o teu marido, eu transformo ele num obreiro. Ela chegou em casa, nunca tinha ouvido Deus falar com ela, já chegou crente em casa. Falou com o marido: a partir de hoje eu sou da religião dos crentes. Ele falou: cruz credo, mulher, você não vai ser crente não, mas é crente desde o nascimento. Ele falou: não, mas o Deus lá falou comigo e é o Deus verdadeiro, hein? Eu senti que aquele lá não brinca não. Aí ela virou crente, o marido falou: é fogo de palha. Isso aí não adianta, não. Crente, quanto mais bate nele, mais ele cresce. Crente é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce. O marido começou a proibir, quanto mais proibia, mais ela dava um jeito de ir para a igreja. O marido não deixava ir no culto de noite, ela ia na consagração de manhã. O marido proibia a consagração de manhã, ela ia na tarde da bênção. O marido proibia a tarde da bênção, ela ia no domingo na escola dominical. E aí o evangelho não tem jeito. Quando Deus faz promessa, está prometido. Não dá para voltar atrás. Aí ela começou a ser crente às escondidas. Teve que batizar nas águas escondida, tomar ceia escondida. Mas Jesus é o dono da promessa. E promessa de Deus não tem data de valeu. Quanto mais o irmão proibia ela ir, mais ela dava. Chegou uma hora, ele falou: não tem mais jeito. Faz o seguinte, já que você me deu essa decepção na minha igreja, vai para essa igreja de crente, mas o dia que eu chegar da missa, você já tem que estar dentro de casa com as crianças desse culto. Ela falou: combinado, ela não podia nem receber a bênção apostólica. Ela saía correndo com as crianças e ia embora, mas acreditando na promessa. Aí quanto menos espera, Deus batizou ela com o Espírito Santo, começou a dar dons para ela, começou a pregar numa tarde da bênção aqui, numa tarde da bênção ali. Deus começou a cumprir a promessa. O marido em casa, parece que nada tinha acontecido. Um dia o pastor da igreja chamou ela, daquela pequena igreja, e disse: olha, Deus mandou chamar você para ser líder do ciclo de oração. A líder atual teve que mudar e você vai ser a líder do pastor. Eu não posso nem ficar na bênção apostólica, mas Deus mandou. Deus começava a cumprir a promessa. Virou líder do ciclo de oração, aquela luta, mas Deus sempre cumprindo a palavra. Deus começou a usar essa irmã. Quem crê que Deus ainda cumpre promessas? E Deus começou a abençoar, e Deus começou a ser exaltado, glorificado. E passa um tempo, ela tem que arrumar o congresso do ciclo de oração. É a líder agora. E aí de repente ela começou a trabalhar por todo o evento. Ela diz: meu Deus, me dá graça. Sexta-feira a abertura, Deus abençoou. No sábado deu tudo certo. Domingo tudo certo. Quando foi à tarde, ela passou a camisa do marido. O marido para a missa. O marido chegou do jogo de futebol e ela falou assim: ó, a camisa toda tá pronta pra você ir pra missa. Ele falou: pra missa eu não vou, tô muito cansado, ninguém vai sair hoje. Nós vamos dormir mais cedo. Ela falou: meu Deus, e agora é o final do congresso. Mas tem essa irmã de uma senha chamada oração. Quem aqui já ouviu falar? Ah, é pouca gente mesmo, é pouca gente. Aleluia. Aí ela entrou no quarto e ela fazia uma oração muito simples, mas muito real. Deus, manda ele para missa, ou manda para tua casa. Manda para missa, ou manda para tua casa. Manda para missa, ou manda para... Irmão, crente quando sai da oração sai cheio. Sai esfregando o demônio pelo chifre no chão. Ela saiu marchando, foi em busca do marido. O marido deitado no sofá, ela diz: levanta, vai tomar um banho, vai para missa. Ele falou: para missa eu não vou, já falei que não vou. Então toma um banho, você vai para a igreja comigo. Aí ele diz: para a tua igreja, então eu vou conhecer lá. Quem crê que Deus é Deus que cumpre. Aquele homem foi para aquele culto, sentou na última cadeirinha. Aquele homem começou a chorar e a irmã lá de seguração só levantava a mãozinha e dizia: completa a obra, Jesus. Completa a obra. Aquele irmão, irmã Inês, veio com um papelzinho e escreveu para o filho, menininho de 5 anos de idade: leva lá para tua mãe. Quando a mãe leu o papelzinho, estava escrito assim: eu tô colado na cadeira, vem aqui me tirar daqui. E eu estou morrendo de vergonha porque eu não paro de chorar. Se eu tivesse perna, eu já tinha levantado e ido embora. Aí a mãe pegou a caneta, escreveu do outro lado: quem te colou aí foi o Espírito Santo. Fica tranquilo, porque aqui dentro não é feio chorar, é até bonita. E
Irmão, vocês já repararam que dentro da igreja é tudo ao contrário? Lá fora o abecedário é ABCD, aqui dentro é OBDC. Lá fora, irmão, homem que não é homem não pode chorar. Aqui macho, para ser macho, tem que chorar e fazer beicinho ainda. Vocês já repararam que é tudo ao contrário, pastor Giovanni? A palavra veio, o coração do homem foi quebrado. Quando o pregador fez o apelo, quem levanta as mãos aceitando Jesus chorando? O homem. Aleluia. A mulher levanta do círculo de oração com os filhos pequenos. O pregador nunca tirou lá, mas profecia não tem data de... Deus olhou e disse: mulher, tu és uma coluna. O teu marido levantou ele como um obreiro. Os teus filhos são sementes do meu celeiro, assim diz o Senhor. O marido virou crente da noite pro dia. Ele olhou para a mulher e falou: amanhã tem o quê? É oração nas casas. Não precisa ir não, eu quero ir nas orações, porque eu quero que eles orem aqui em casa também. Terça-feira é doutrina, não precisa ir não, eu quero. Irmã, se Deus salvar o teu filho, você vai ter que, teu esposo vai ter que aceitar Jesus de novo. Vai ficar mais crente do que você. O marido ficou uma bênção, em 3 meses fez discipulado, batizou nas águas. Deus abençoou, levantou ele como diácono da igreja. Começou a trabalhar como diácono, a esposa líder de oração, os dois fazendo a obra de Deus, dizimista, escola bíblica dominical. Pergunta: melhorou, pastor? Não, animado, melhorou, pastor? Se eu falar que piorou, vocês acreditam? Como entender as coisas de Deus? A família que nunca tinha passado necessidade em casa começou a passar necessidade financeira, mas a promessa estava de pastor, o negócio está tudo certo aqui, mas não é só aqui que tem que estar certo. Está certo aqui, é obrigação nossa. O negócio tem que estar ligado lá em cima. Quem está entendendo? A irmã que não tinha comida para dar para os filhos, eu estou encerrando agora. Tinha 1 quilo de farinha, repita comigo, 1 quilo de farinha. Colocou numa bacia e falou: só tenho isso, vou fazer uma receita incompleta, não tem nem os ingredientes completos. O que eu gosto de Jesus é quando não tem para completar, ele completa. Ela começou a cantar aquele hino: não desanimes, poder tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola lentão. Lágrimas caindo no pão, a tua cruz vai levando, chorando. Eu gosto de Deus é quando Ele quer trabalhar, Ele só olha, Ele só faz assim, ó. O pão foi para dar o crescimento. Após o crescimento foi para o forno, o pastor Adriano. Aí o cheiro chegou na vizinha. A vizinha foi lá na porta: é bolo ou pão que a senhora está fazendo? É um pão. Que cheiro é esse? Me dá um pedaço ou me vende. A irmã falou: vou te dar um pedaço. Deu um pedaço de pão. No outro dia dividiu para os filhos restantes. No outro dia a vizinha veio com dinheiro na mão. Que pão é aquele? Compra ingredientes para mim e para você. Vamos fazer pão. Alguém pode dar glória a Deus? No outro dia, a outra vizinha: a senhora está fazendo pão? A irmã falou: tô. Então eu quero um pão. De repente a rua estava inteira lá: eu quero desse pão, eu quero desse pão. De repente os meninos da irmã começaram a entregar pão de bicicleta no bairro. Todo mundo querendo o pão dessa irmã. De repente a cozinha ficou pequena, teve que emendar a sala junto com a cozinha. De repente a casa ficou pequena, virou uma padaria. De repente o marido teve que sair do emprego, veio trabalhar com a irmã. De repente teve que comprar um lote. Quem crê na promessa? Construiu uma padaria. Aleluia. Hoje eles têm 18 funcionários. Da padaria foi gerado um mercado. Tem um ditado nessa cidade: quem vai lá e não come do pão da irmã Neuzinha, que é o pão do milagre, não foi lá. Aleluia. Essa irmã tem 30 anos que ela é líder do círculo de oração. André Reis, eu não aguento mais pregar lá. Todo ano ela quer que eu prego lá. Vou te indicar para pregar lá a partir desse ano. Uma filha dessa irmã trabalha com os jovens da igreja. O marido dessa irmã tem mais de 20 anos que é diácono da igreja. Quem crê que Deus cumpre a promessa? Passou-se 37 anos. Quantos anos? Quem lembra do menino de 5 anos? Quem lembra? Recebeu um convite para pregar no 39º Congresso de Missões, na abertura dos Gideões. Segura! Eu quero convidar minha mãe agora para dizer para vocês que Deus não erra. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa de Deus não
tem data de validade. Nós estamos aqui declarando que Jesus Cristo é fiel. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eu quero dizer para vocês, povo de Deus, que aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Porque Ele fez na minha vida, aleluia. E eu estou grata ao Senhor, porque Ele prometeu, aleluia, de levantar o meu filho como pastor, como vaso. E o Senhor fez isso. E hoje eu vejo pelos meus olhos as promessas que o Senhor me prometeu. Por isso, amados irmãos, igreja de Camboriú, comece a glorificar o nome do Senhor e creia que Ele é Deus na tua vida. Ele te prometeu, Ele vai fazer, amando Calamanácia, porque Ele é fiel e as promessas do Senhor não caem por terra. O Senhor levantou esse meu filho para fazer uma grande obra e nós temos visto Deus na vida dele, aleluia. E o Senhor tem cuidado da minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E essa padaria que o Senhor nos deu, amados irmãos, foi um sonho que Ele me deu. A receita do pão estava escrito. E no outro dia que eu me levantei, eu li aquela receita. E o Senhor diz para mim desta receita: eu vou fazer grande obra na tua vida. Eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar. E os teus filhos serão abençoados, aleluia. Amados irmãos, hoje, Monte Santo de Minas. E eu quero dizer, mandar um alô lá para Monte Santo de Minas, que é a minha terra, a minha cidade natal, onde o Senhor abriu as portas e temos uma panificadora lá, que ninguém vende como nós. Por quê? Porque foi Deus que prometeu. E quando Ele promete, Ele faz. Que Deus continue te abençoando. Eu agradeço essa rica oportunidade. Se Deus te fez uma promessa, nada vai impedir. Promessa de Deus não tem data de validade. Promessa de Deus não tem data de validade. É muito forte, né, irmãos? Ele começa contando o testemunho de uma senhora. E ele cita o menininho de 5 anos que o pai chama. Oh, meu filho, estou colado aqui na cadeira. E era ele. É muito forte, né, irmãos? Promessa de Deus não tem data de validade. Se a sua casa tem uma promessa do Senhor, não arreda o pé da presença de Deus. Porque a promessa do Senhor, ela não tem data de validade. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Irmãos, esse testemunho está com um fundo musical alto. Eu tenho recebido algumas mensagens. Felipe, o fundo musical está muito alto os testemunhos. O testemunho eu já pego ele na internet dessa forma, eu não consigo tirar. Então eu te peço perdão pelo fundo alto, mas que você possa ter sido edificado com esse testemunho. E se você foi edificado com esse testemunho, deixe aqui nos comentários. Promessa de Deus não tem validade. Que Deus te abençoe.